Falando agora sobre o Congresso Nacional, a oposição ao governo Lula entregou ao presidente do Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, ministro do STF, petição que reúne mais de 1.400.000 assinaturas, JP. Exatamente, Carlinha. Parlamentares da oposição entregaram esse pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Esse foi um pedido entregue ao presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e o objetivo dessa medida foi de pressionar exatamente o presidente da Casa a avançar com o pedido de destituição de Moraes. Isso porque essa análise cabe, obviamente, ao Senado Federal. Esse requerimento ainda vai ser protocolado no sistema do Senado, mas é um ato simbólico, porque esses parlamentares foram diretamente à presidência da Casa entregar esse ofício a Rodrigo Pacheco. São pelo menos 150 parlamentares favoráveis a esse impeachment de Moraes e, em paralelo a isso, uma petição virtual tem cerca de 1,5 milhão de assinaturas. Obviamente que quando a gente fala parlamentares não são só senadores, né? Temos deputados também, porque são 81 senadores, 150, o número não fecharia. Esse impeachment do ministro ganhou força depois de vir a público aquela série de mensagens que indicam o uso do Tribunal Superior Eleitoral para utilizar, né, ou verificar dados relacionados a pessoas ligadas a Jair Bolsonaro e utilizar esses dados em investigações do Supremo Tribunal Federal. Moraes está acumulando outros 23 pedidos de destituição no Senado e essas propostas, elas devem ser analisadas em breve pelo presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, e ele vai decidir se terá ou não algum tipo de andamento. Mudando um pouquinho de assunto, mas dentro do mesmo tema, né, a gente tem propostas que estavam engavetadas desde o fim de 2022 que podem ganhar andamento ao longo dessa semana na CCJ, só que da Câmara dos Deputados. Entre elas, aquelas pautas que limitam poderes dos ministros do STF, pautas que retiram as decisões monocráticas, entre outras questões. Essa medida está ocorrendo a pedido da presidente da CCJ, a deputada federal do PL, Caroline de Tone, embora entre em debate, essas matérias podem não ser votadas, porque os congressistas podem apresentar pedidos de vista, que é aquele maior tempo para analisar as situações, ou até mesmo pode ter aquele embarreiramento das propostas. Como? Porque a gente está perto de um processo de eleição, né? Eleição em outubro, e obviamente a gente vai ter aqueles requerimentos de retirada de pauta, entre outras questões. Mas um dos textos facilita o impeachment de ministros do STF e também cria crime de responsabilidade para esses ministros, sempre que houver opiniões ou declarações depreciativas fora dos autos do processo. Outras propostas limitam as decisões monocráticas, como a gente falou, e permitem que o Congresso até suspenda decisões do STF sempre que os parlamentares considerarem que a decisão ultrapassa a função jurisdicional. Ou seja, são textos polêmicos, mas que entram em pauta na CCJ ao longo dessa semana. O JP, a CCJ serve para definir, como diz o próprio nome, a constitucionalidade do projeto. Se o projeto contempla a lei, ou se ele está contemplado na lei brasileira. Sim. Esse projeto, ele subverte alguma das regras institucionais brasileiras. Ele tem possibilidade de passar na comissão? Olha, Megali, possibilidade diante da quantidade de parlamentares de oposição e etc., tem, mas não é fácil passar, por exemplo, no plenário. Então esse é um ponto, né? Muito se fala que pode ser que passe na CCJ, mas que no plenário ele seria completamente embarreirado, não só por Arthur Lira, que hoje é presidente da Casa, mas obviamente também pelos parlamentares que não conseguiriam aprovar essa proposta diante do que precisa, né? Precisa de uma maioria absoluta, toda aquela questão, então é muito difícil você ter um número regimental para aprovar um texto desse. JP, aqui em São Paulo tá todo mundo com problema respiratório, vou dizer, o pessoal tá com pigarro, tosse seca. Como é que tá em Brasília? Isso interfere de alguma forma nas sessões do Congresso? Porque, não sei, o pessoal precisa de uma aguinha, né, pra conseguir desenrolar aí. Olha só essa imagem que a gente está vendo para quem está acompanhando a gente na nossa live. Brasília está coberta por fumaça. Desde o último sábado, né, a gente teve pelo menos 11 focos de incêndios diários e isso, obviamente, interfere muito na respiração da população em geral. O Congresso não está tendo sessão, né, era para ter aquela semana de esforço concentrado, mas concentrado só a gente que está concentrado em trabalhar, viu? Porque o pessoal lá mesmo, nada. Mas falando a respeito das sessões em si,
normalmente não deveria interferir. Mas você sabe, né? Tem sempre aquela questão, né? A gente não vai trabalhar essa semana porque tá enfumaçado, tá difícil do avião pousar e etc. Então, sempre interfere um pouquinho. Não deveria, mas interfere um pouquinho sim. Mas alguém lançou essa? Desculpa. Que ainda não, né? Ainda não, Não dá Não ideia, dá João essa, Pedro. cara. Tô só dando ideia, calma. As crianças estão indo pra escola em São Paulo, em Brasília. Só falta alguém inventar essa. Não, fiquei aqui para contemplar as bases, porque Brasília está muito poluído. Meus pulmões são sensíveis. Valeu, JP. Valeu, pessoal. Bom trabalho para vocês, viu? Valeu.